A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Bem-vindos ao A Torto e a Direito na DNFM. Mais uma terça-feira, mais um dia de debate, de opinião, de análise da atualidade. Hoje com o Bento Anastácio e o Ricardo Freixal, porque o Alberto Magalhães está de férias também do nosso programa. Bem-vindos, boa tarde para mais um A Torto e a Direito. Começo pelo Bento Anastácio. Temos primeiro notas para a abertura do programa. Bento, o que te apraz dizer e trazer neste A Torto e a Direito? Ora, para já desejar boas tardes a quem nos ouve, a ti e ao Ricardo, e boas férias ao Alberto. Eu aqui tenho umas notas breves. Começa pelo meu regozijo pelo indulto atribuído aos independentistas catalães. Não era propriamente a solução indicada, já que deveria passar pura e simplesmente pela retirada das acusações, pela retirada do cadastro, etc, e em vez de uma amnistia vem apenas um indulto este com a condição de se portarem bem. Ou seja, se voltarem a defender as suas ideias, voltarão a ser presos, ou seja, o Estado espanhol continua na mesma deriva autoritária e a não respeitar a liberdade de expressão, a não respeitar a vontade dos eleitores, enfim, o Estado a ser Estado, e continuamos a ter uma democracia a brincar, uma espécie de monarquia da Coreia mais civilizada. E por aqui. Uma outra questão continua a ser o Peru. Vão mais de 10 dias sobre as eleições. O Tribunal Eleitoral, semelhante à nossa Comissão Nacional de Eleições, do sítio, continua a não promulgar os dados, apesar do Conselho de Estado do Peru já o ter exigido, e continuam de tentar encontrar formas de anular os resultados eleitorais através de vários expedientes que têm esbarrado todos no Tribunal Constitucional do Peru. Portanto, a senhora filha do antigo ditador pensa que é ainda como era no tempo do paizinho, mas está enganada, e estão há 10 dias milhares de pessoas na rua a exigir que o voto popular seja respeitado. Eu gostava de ver isto ser num outro sítio, sei lá, na Venezuela ou noutro sítio qualquer, para ver o que se diria por este mundo. E continuo à espera que o Sr. Santos Silva, sempre forte na defesa destas coisas, da democracia, quando lhe dá jeito, diga qualquer coisa para a gente saber o que é que pensa a União Europeia disto. Obrigado, Bento Anastácio, que abriu este A Torto e a Direito. O Ricardo Freixal, boa tarde, bem-vindo. É a sua vez trazer as notas para a abertura do programa de hoje. Boa tarde, Luís Matias. Boa tarde, Bento Anastácio. Boa tarde aos nossos ouvintes e um grande abraço ao Alberto Magalhães e o desejo para que ele passe umas férias do melhor. Bom, a minha nota de abertura. Eu desloco-me todos os dias para o meu local de trabalho, que dista 12 km de Évora, e sou obrigado a passar mesmo ali resvés à lixeira, à estrumeira, aqui da cidade, do concelho, do distrito. E claro que não sou poupado, como não são poupadas as pessoas que vivem nas proximidades e longe até desta lixeira quase a céu aberto, com o cheiro nauseabundo a tudo o que é fermentações e a tudo o que é coisas com M grande. Bom, é uma contingência, não sei se será, se não sou um especialista no tratamento de resíduos, mas enquanto interventor na sociedade, na minha atividade de empresário agrícola que sou,
chegam à minha exploração, e eu tenho que dar conta, tenho que dar boa nota e tenho que dar bom tratamento a alguns resíduos que chegam, nomeadamente embalagens plásticas de fertilizantes, essencialmente isso, pneus velhos, tenho que dar boa nota disso, porque depois a jusante sou controlado e perguntam-me o que é que o senhor faz aos pneus velhos, o que é que o senhor faz ao óleo, o que é que o senhor faz aos resíduos, às embalagens. E então eu tenho que depositar ou fazer chegar até à lixeira ou até à estrumeira, não sei como é que se chama aquilo. Aterro sanitário. Até ao aterro, aquilo que se chamam, chamo-lhe outra coisa, mas pronto, tenho que fazer chegar os resultados desses resíduos, que eu sou apenas um agente passivo neste processo todo. Bom, e nem queiram saber a carga de trabalhos que é fazer chegar resíduos ao aterro sanitário. Fui atendido por uma senhora, já não é a primeira vez que deposito resíduos na lixeira, no aterro, mas as normas vão-se alterando, as formalidades vão também sendo cada vez diferentes, e então fui atendido por uma senhora simpática que me disse que eu tinha que me registar no Ciliambe. O Ciliambe é uma plataforma, é um sistema integrado do licenciamento do ambiente, e depois de me registar e de me ser atribuído o número de registro, eu preciso, cada vez que quero fazer chegar alguns produtos residuais da minha exploração, tenho que aceder a esse sistema e pedir umas coisas que são as EGARs. E-GAR. Uma coisa esquisita, só de ouvir pronunciar, EGAR. Bom, e nem queiram saber... Isso parece nome de viking, pá. EGAR. E nem queiram saber... mas essas EGARs têm códigos e, portanto, para os pneus usados é uma EGAR, para os resíduos plásticos é outra EGAR, para o tipo de resíduos é outra EGAR. Eu disse EGAR, com E. Com E. Bom, resumo tudo isto. O que eu quero dizer é que passei, eventualmente serei inadaptado. Bom, tenho acesso a computador, tenho acesso a mail, haverá pessoas que não tenham, não sendo um especialista na utilização destes meios mais recentes e que nos ajudam muito, não sendo um expert, bom, enfim, tenho alguma capacidade para manusear sistemas de uma forma muito, muito elementar. Mas eu só passei a manhã toda e ainda não sei como é que vou fazer chegar, como é que vou conseguir aceder às guias para fazer chegar os resíduos até este aterro chamado aterro sanitário. Portanto, ou seja, as formalidades, a complicação dos sistemas são de tal forma que continuamos a dar, quanto a mim, uma primazia ao acessório em detrimento do essencial, porque eu logo, quando sair daqui do meu local de trabalho, vou passar novamente para o aterro e vai continuar a cheirar-me a caca. Pese embora toda a formalidade e tudo aquilo que me é exigido do ponto de vista formal, quanto a mim, estritamente desnecessário, porque os meus resíduos vão chegar ali da mesma forma como chegavam se não fossem as guias e as EGARs e o raio que parte a tudo isto, e o aterro sanitário institucionalmente legalizado, perfeitamente formalizado do ponto de vista de toda esta formalidade, continua a ser o velho aterro sanitário a atirar para o ambiente tudo aquilo que nós sabemos. E, portanto, ouça, que se agilize, que se desburocratize, que se continue a privilegiar, que se comece a privilegiar e que se agilizem formas de facilitar o privilégio do essencial em detrimento do acessório, do burocrático e do desnecessário. E já chega. Ora, pois, já vai extenso aqui o processo do Ciliambe. Ricardo, obrigado. Entramos nos temas da agenda desta Torta e Direito. Antes disso, só uma coisa. Quer dizer, de facto, isto é um país de gente doida. Quer dizer, qual é a probabilidade do comum dos agricultores, que o Ricardo Freixiel não é de facto comum dos agricultores, normalmente os agricultores não são professores universitários, como é que eles fazem
um agricultor que tenha 70 anos, que ainda os há por aí a trabalhar, porque senão ninguém trabalha a terra, como é que ele consegue despejar o que quer que seja no aterro? Provavelmente ver-se-á obrigado, pela calada da noite, deitar fogo àquilo tudo. Mas isso sou só eu que sou má língua, que me preocupo com este tipo de coisas. O instinto mais primário, mesmo do professor universitário que dá aqui em causa, é esse. Ouça. Mas, Bento, ao mesmo tempo, nós metemos-nos numa encruzilhada desde logo, e a senhora foi super simpática, e um bem-aja para ela, foi simpaticíssima na explicação, na tentativa de explicação, mas a terminologia, o formato, o EGAR, mas o EGAR o que é? O Ciliambe, mas o que é o Ciliambe? Repare, isto, ou sou eu que estou completamente desinformado e tenho que ir para Marte, ou uma coisa qualquer, ou então temos que mandar aqui gente para Marte, com certeza. Bem, é o processo burocrático, a máquina a funcionar. Entramos no sistema do programa de hoje. Começamos, como temos feito nos últimos programas, por falar de mais uma entrevista de um dos candidatos à presidência da Câmara Municipal de Évora, aqui na DNFM. Desta feita, José Calixto, que na passada semana foi entrevistado por José Faustino e Silvério Cunha. Bento Anastácio. E pelo Sérgio. E pelo Sérgio Major. Bento Anastácio. Queria que precisamente começasses tu essa análise a esta entrevista, que destaques e que comentário te apraz fazer neste início do programa também. Eu fiquei convencido que o Dom Calixto, o vacinado, não é candidato à Câmara de Évora. É apenas e só mais um fazer currículo nitidamente para outros voos e para outras coisas. Ele, questionado sobre Évora, disse nada. Ou seja, disse o que há pelo menos 20 anos todos os candidatos à Câmara de Évora dizem. É necessário buscar investimento e, como sempre o Faustino diz, mas em Portugal não há dinheiro, no Alentejo muito menos, e pronto, e lá vem o investimento internacional, e lá vem o seu passado na ADRAL, ou seja, é apenas e só um profissional da política cumprir mais um tirocínio para uma outra coisa qualquer. Vê-se que, em relação às questões, por exemplo, do desenvolvimento, não tem conhecimento sobre o Conselho, apesar de dominar, obviamente, o geral. Ou seja, ele sabe mais. Nesta altura, por exemplo, ele deveria ser candidato à Câmara Municipal de Pontessor. Ele sabe mais coisas do aeródromo de Pontessor e do cluster aeronáutico de Pontessor do que sabe de Évora. E depois inventa coisas que parece estar a tirar coelho do chapéu, mas não. É só dizer ao senhor que há uma escola de enfermagem em Évora, a saúde pública em Évora, não vai começar a haver por causa do hospital, se houver hospital. Portanto, há aqui qualquer coisa que não está já nitidamente a cumprir um frete ou não, uma tarefa partidária, já que o senhor é profissional da política, não tem nada contra profissionais do que quer que seja, e da política também não, pede-se algum rigor e nestas coisas. Ou seja, falou de tudo no geral e de nada no particular, ou seja, aquele discurso serviria para ele ser candidato a qualquer Câmara do Alentejo. Começar depois as questões que ele levanta à volta da habitação. Claro que os problemas de habitação não foram descobertos por ele vacinado, já se tinham por aqui falado muito disso, inclusive nós que não somos candidatos a nada, a não ser que não nos chateiem a cabeça. Por enquanto. Eu sou candidato a que não me chateiem a cabeça, só, única e exclusivamente.
Portanto, não parece que fosse muito diferente se ele tivesse a apresentar a candidatura a Ponte Soura ou a Beja ou qualquer coisa assim do género. Fica depois, pronto, mas o resto das coisas falaremos a seguir, senão isto é um monólogo. Sim, okay. Temos aqui temos tempo. Hoje não está cá o Alberto para nos cortar a palavra, portanto temos muito tempo. Temos mais tempo. Ricardo Freixial, que análise faz esta entrevista realizada ao candidato José Calixto aqui na DNFM? O Bento tirou-me aqui um bocado da minha parte de análise. Acho que isso foi... Eu pensei, bom, se calhar estou aqui a analisar de uma forma um pouco má. Não, de facto, vamos ver, eu também acho que, e divido, tal como relativamente à entrevista do candidato Sim, do PSD e do grupo que apoia, com todo o respeito, ou seja, dos outros partidos que apoiam o candidato Sim. Eu olhei para a entrevista ao candidato Calixto do PS com duas partes. Uma primeira parte, de facto, onde é notório que o senhor está no seguimento de um percurso pessoal, de carreira política pessoal, pela qual Évora vai passar. A presidência da Câmara de Évora eventualmente vai passar, ou a candidatura à presidência da Câmara de Évora vai passar. Ele tinha que passar por isto para cumprir todo aquele percurso, todos aqueles cânones que partidariamente o pessoal se sujeita, ou seja, começam por muito se bem lá para as freguesias. Não sei se o candidato Calixto foi presidente de alguma junta de freguesia, se não, mas é aqui, mesmo no Conselho temos alguns. Primeiro começam por ser bons samaritanos na junta de freguesia, fazem umas escolinhas, fazem umas ações, umas coisas interessantes até, que são de relevar, mas assim que podem, piram-se, dão o salto e estão eles depois na candidatura eventualmente à Câmara ou à Conselhia do partido e depois daí à Câmara e à Distrital e vão por aí até sei lá onde. Até a Europa, vão por aí. E o candidato Calixto do PS não escondeu isso e de facto perdeu-se ali completamente. Eu acho que de uma forma, não é ingênua, aquilo está no ADN, como diria o Jorge Jesus, está no ADN. É o chip dele. Portanto, ele sem querer extravasa aquilo que é a estratégia para uma candidatura à Câmara Municipal de Évora para aquilo que é a região Alentejo. Ele vai muito mais para além. É de facto que Évora poderá eventualmente ser o centro de uma região, mas neste momento a candidatura dele, sem perder o horizonte global da região, tem que se esgotar quase no Conselho, porque há muita coisa que fazer aqui, de facto. E ele, portanto, eu aí detestei aquela forma de abordagem, ou seja, nitidamente o senhor, com todo o respeito, está aqui como trampolim para dar o pulo, para dar o salto, para saltar a rede para outros voos, que são da carreira dele, eventualmente. Bom, depois, no que diz respeito ao Conselho e à cidade, tocou, e eu queria fazer aqui uma ressalva, eventualmente as pessoas que me ouvem podem dizer, este gajo né, não concorda porque achou pouco no candidato Sim e agora vem dizer que este tem algumas coisas boas. Nada. Eu por mim, acho que os quadrantes hoje farão só algum sentido, mas as políticas partidárias, para mim, hoje temos que mudar o paradigma de fazer política e de estar na política em sociedade e na comunidade. E há princípios que podem ser transversais aos diversos partidos e aos diversos quadrantes. E aqui o José Calixto tocou aqui em alguns assuntos e vê-se que pudera que não fosse, não é? Porque já foi vereador com o presidente Martelo no mandato na Câmara de Reguengos, mais 3 em Reguengos, e está-se a fazer aqui não sei quantos, ou seja, pudera que não tivesse alguma estaleca do ponto de vista político e do ponto de vista de saber como é que as coisas se manobram no que diz respeito a fundos de apoio, e aqui ele mostrou alguma perspicácia que o candidato Sim não mostrou naquela entrevista. Embora possa ter, mas não mostrou na entrevista. Ele aqui, o Calixto, mostrou que tem aqui, sabe onde é que é de ir. Se vai ou não sei, mas sabe onde é que há de ir e tem perspicácia para isso.
Tocou noutros aspectos, olha, tocou no recio, eu sou hipersensível ao recio. Tal como ele, eu acho que o recio que não pode continuar assim. Ainda bem, ele tocou noutro assunto, ainda bem que a Direção Regional de Cultura chumbou aquela estação das caminhonetas que eram para fazer no recio, ainda bem que chumbou, porque o recio merece muito mais do que isso. Mas de facto tocou aqui em aspectos pertinentes da cidade. Se os vai cumprir ou não, se vai fazer com que eles sejam cumpridos ou não, não se sabe. Agora, foi perspicaz também no que disse, não teve aqui problemas nenhum e disse, não, comigo os projetos vão a 2 sessões de Câmara e é um mês e têm que estar resolvidos. Se não depender... Bento Anastácio, ouça, eu ouvi isso e fartei-me de rir. Percebe? Oxalá está bem, eu não sei, mas oxalá, que haja vontade. É impossível. É o que todos dizem, eu não sei. Mas eu oxalá... Tanto que na Câmara dele, na Câmara dele não funciona. Há aqui dois aspectos, e já lá vamos a esse também. Há aqui 2 aspectos. Primeiro, o senhor está aqui para cumprir, calendário e para se atirar para outras coisas, e a questão do Alentejo é muito mais abrangente do que as eleições para o Conselho de Évora, para a Câmara de Évora. E depois, no que diz respeito aos problemas permanentes da cidade, tocou com alguma oportunidade em alguns deles. E oxalá que tudo se conjugue para que possa fazer alguma coisa se for eleito e que de uma vez por todas ponha fim a esta inoperância de processos que está aqui a entravar toda a questão. Portanto, vamos ficar à espera. Vão haver mais entrevistados, com certeza, vão haver mais proposições. Mesmo aquele que foi o candidato 5 sobre quem falámos outro dia, terá com certeza mais coisas a dizer e poderemos ter mais coisas que comentar acerca dele também. Agora, oxalá que de tudo isto resultasse qualquer coisa de bom para a cidade, isso é que era fundamental. Porque também, Bento Anastácio, só para concluir, Ricardo, tocou, então. Só para concluir, sim, nesse ponto que tocou, que disse, pois pudera que não dissesse, fartei-me de rir, sabe que eu, olhando à distância para o trajeto de Calixto enquanto Presidente da Câmara de Reguengos, aparecia-me nos mídia toda uma mensagem que parecia que Reguengos era o país das maravilhas, e de facto parece que não é. Ou seja, o senhor eventualmente saberá vender bem as ações e aquilo que faz. Vou ficar também reticente relativamente a isso, mas, olha, tocou aqui com alguma oportunidade em alguns aspectos, pelo menos para a discussão. E fica por aí, não é? Fica por aí para já. Sim, em relação há prazos que são o prazo de 30 dias para obras é o mandar o barro à parede, porque não há hipótese nenhuma em 30 dias ter um projeto aprovado para uma instalação industrial ou para para uma urbanização. Quer dizer, ele falou para obras, nomeadamente no que diz respeito à coisa. Isso agora as pequenas coisas, obviamente que é natural. E acresce que nós temos um sistema jurídico um bocado pesado e cheio de papéis e de papelotes, que veio... É o mesmo que a lixeira, é a mesma coisa. Que vem agregado isto é transversal ao país e que vem agregado ao Estatuto de Património Mundial. Portanto, há sempre deste tema de análise à entrevista ao candidato José Calixto, deixamos a nota no próximo programa. Antes para terminar temos que fechar, senão não conseguimos ver aos outros temas. Não sei porquê, ou entendo, porque não é a prática da rádio, Diana, entrar por caminhos menos éticos, mas às vezes é necessário perguntar coisas e continuamos sem saber porque é que El Calixto é vacinado e os outros não foram, e também me pareceu que passou ao lado o caso do Lar, de que o senhor era pessoalmente responsável. Portanto, há coisas que convém que se tenta esconder no cadastro ou no currículo, mas eu não me esqueço do que aconteceu em Reguengos de Monsaraz com o Lar. Ora, hoje dedicamos-nos às eleições autárquicas, porque começam, cada vez surgem mais informações que dão em notícia. Por exemplo, já foi apresentado mais um movimento, mais uma candidatura neste caso, em Évora, através de uma coligação entre o Nós e o Rir, que suportam um movimento Cuidar de Évora, chama-se assim esta coligação.
É a 6ª candidatura apresentada, tal como aconteceu há 6 anos. O que não aconteceu há 6 anos foi que, pelo caminho, se caiu uma, que é aqui o caso, e temos também uma outra notícia que surge para estas autárquicas aqui no Alentejo, é que, não me recordo, nos últimos anos, de existir o presidente de um partido político a candidatar-se a um órgão autárquico na região. Neste caso, é o exemplo dado por André Ventura, presidente do Chega, que vai ser candidato à Assembleia Municipal de Moura. Bento Anastácio, temos 2 assuntos dentro de um tema autárquico, onde também há muito mais para falar, mas começo por esta 6ª candidatura apresentada ao Conselho de Évora, à Câmara Municipal de Évora. Era expectável? Esperavas que assim fosse concretizado? E onde é que isto vai tocar? Quais são o quadrante político da esquerda à direita? O que é que pode trazer e onde é que vai tocar, naturalmente? Eu já aqui tinha falado nisto, acho que já tínhamos aqui falado nisto. Esta coligação partidária surge, penso eu, e é a única justificação, porque as pessoas que o integram não arriscaram a ir ser um movimento de cidadãos, ou seja, aquilo de pedir as assinaturas às pessoas para se concorrer, não, isso é complicado, portanto encontramos aqui uma solução para que se possa ter o nome que se quer, arranja-se 2 partidos que vão nisso, e vão pela simples razão de que aos partidos é necessário concorrerem a eleições, porque senão se passam 2 eleições seguidas sem concorrer, terão que voltar a formalizar todo o processo. Portanto, isto aqui juntou-se numa candidatura que se dizia independente, várias formas de a gente se desenrascar uns aos outros, ou como se diz aqui, uma mão tapa a outra. Ora bem, não se nós olharmos a isto, não deixa de ser interessante ver que o candidato à Assembleia Municipal tem à sua frente independente, os outros não. Fica aqui só, não é para estar com segundas intenções ou terceiras, é só para ressalvar que é assim. É uma candidatura que para movimento de cidadãos foi demasiado clandestina, que aparece sem assumir o que vem e quem vem, ficou por um núcleo central que resolveu ir a eleições. Sabe-se lá bem porquê, porque se fosse de facto o querer fazer um movimento de cidadãos independentes, teria sido muito mais aberto, muito mais plural, muito mais dinâmico nesse aspecto. Aqui nota-se perfeitamente que é uma candidatura contra a candidatura do Partido Socialista. É uma candidatura que é rigorosamente o acertar de espingardas, o acertar de outros caminhos que as coisas levaram. Eu digo isto vendo o percurso da candidata à Câmara Municipal. Vê-se o seu percurso político, isto não, em política nada é inocente, e vê-se rigorosamente que a partir do momento em que se viu afastada das listas do Partido Socialista, a partir do momento em que a sua posição na Câmara Municipal de Beja está periclitante, já que a candidata é de facto funcionária da Câmara Municipal de Évora, mas tem andado de Évora. Falou em Beja. Sim, ela é chefe de divisão em Beja. Beja. Convidada pelo presidente da Câmara do Partido Socialista
obviamente, depois de ter perdido o lugar de chefe de gabinete na Secretaria de Estado da Igualdade ou outra coisa qualquer. Coincidências. E não só. E fiquei, nesta altura, não me parece que seja, de facto, o que se entende por uma candidatura de um movimento de cidadãos. Portanto, Bento, passo ao Ricardo precisamente para falarmos então do aparecimento desta candidatura, se partilha também desta visão do Bento, que fala de uma candidatura que é um movimento, aparentemente um movimento de cidadãos, mas que não se comporta dessa forma, digamos assim. Se o Bento está aqui, penso que não estou a resumir de forma errada aquilo que ele nos diz. Não. Que neste momento surge com o suporte de duas. Estava aqui a ouvir o Bento e estava a pensar que está tudo lixado, com F grande. Vamos lá ver. Porque aqui não há ingenuidade nenhuma, não há ingenuidade. Os únicos ingênuos somos alguns de nós que vamos acreditando até sei lá quando. Eu, quando vi surgir este movimento nas redes sociais, enfim, quer dizer, fiquei aberto, fiquei expectante, e depois, a partir de determinada altura, pensei para comigo e larguei aquela expressão que nós os alenjamos temos muito: alçará. Ora, alçará, aí está, quer dizer, o nosso sistema político não permite, de facto, ou torna muito difícil, de facto, que, salvo raríssimas exceções, possam emanar movimentos espontâneos de cidadãos completamente desalinhados no que diz respeito à sua orientação partidária e política e que possam fazer transversalmente transportar para o sistema boas ideias para serem executadas. É difícil. E, portanto, estes movimentos partem. E o Bento agora, eu não conheço nada da senhora, não sei quem é a senhora Dona Flor Bela, não sei o percurso dela, não sei nada, mas a partir de determinada altura, nitidamente foi visível, pela forma de comportamento e de expressão, foi visível que era alguém que estava, passo o termo, ressabiado de qualquer lado e que precisava de fazer qualquer coisa para se opor e para eventualmente se fazer impor. Bento, estes movimentos, os partidos já de si são fechados, são extremamente fechados. Eu só aos passos passei, não sou filiado, nunca fui filiado partidariamente, tenho sido desafiado muitas vezes para colaborar aqui e ali, numa perspectiva eminentemente técnica, mas considero irrespirável aquela atmosfera. E é tanto mais irrespirável quanto se vai aproximando o clima das eleições. E os partidos têm que ser, e estes movimentos são também fechados, porque se forem muito abertos, as pessoas perdem o pé. Aqueles mais interessados, aqueles que se querem ser mais influentes e que se querem alcandorar às posições, podem eventualmente perder o pé por um qualquer espontâneo que apareça e ganhe notoriedade. E isso não interessa à malta profissional da política. E com todo o respeito por aqueles que eventualmente deveriam dar uma causa da sua vida à causa comum, salvo raríssimas exceções, isto não acontece. E, portanto, estes movimentos não são mais do que o resultado de malta que é espirrada, que é tirada ou que não se sente bem e que quer de qualquer maneira chegar lá e chega através destes movimentos e andam aqui a tentar atirar, passo o termo, salvo raras exceções, andam aqui a tentar tirar a barra à parede. E naturalmente que a candidatura se ia resumir a um núcleo que foi quem gerou o movimento, porque, ó Bento, o senhor que é profissional, e eu que sou profissional e tenho muito mais que fazer durante todo o dia, embora possa dar alguma coisa à causa comum, falta-me agilidade e falta-me, passo o termo, esperteza para tentar chegar até esta gênese de acontecimentos e de movimentos. E, portanto, estamos condenados a isto tudo. Aos partidos clássicos, porque o nosso sistema faz-se através dos partidos, e depois a pseudo-movimentos que não são mais do que, ou seja, é aquela malta que é chutada ou que não cabe por qualquer razão aqui e ali e que vai tentar, através destes movimentos, não quer dizer que não existam pessoas com boas intenções, mas ou seja, não conseguem vir, mesmo nestes movimentos, essas pessoas com boas intenções, que eventualmente alinhem, alguém disse há pouco, mas vejo ali pessoas que me parecem com interesse e tal, ou interessantes, ou seja, não vão aparecer
no 11 inicial, porque vão ficar ali por caminho, porque esta malta sabe muito bem como é que se mexe dentro destes movimentos, dentro dos partidos, e estamos eventualmente condenados a isto, até que o sistema muda. Bem, nestas autárquicas há uma outra particularidade aqui no Alentejo, é que pela primeira vez o presidente de um partido, que me recordo nos últimos anos, se candidata a um cargo numa autarquia da região. Neste caso é André Ventura, o presidente do Chega, que é candidato à presidência da Assembleia Municipal de Moura. Ele referiu aqui aos microfones da DNFM que tal também se deve-se essencialmente ao facto de ter sido um local onde teve uma grande aceitação e boa votação na candidatura presidencial. Bento Anastácio, como analisas esta decisão e ter André Ventura, o presidente do Chega, candidato aqui no Alentejo? Vamos lá ver. Se houver candidatura, porque isto das candidaturas do Chega, as anunciadas, não quer dizer que se concretizem. Já vou, além da Débora, já foi à vida a de Portimão e estão aí mais 2 ou 3 para estourar. Portanto, em princípio, se houver candidatura em Moura, pelo menos ele não deverá desistir de ser candidato do Chega, uma coisa assim do género. Mas voltando ao início, estas eleições autárquicas têm tido um grau de desistência de candidatos que nunca se tinha visto. Começou e a Câmara de Gaia vai à frente com 2 desistências. Ou seja... Estás a fazer um ranking. O ranking. É dos Ares. É dos Ares. Seguida do Porto com uma desistência, Évora com uma desistência, Portimão com uma desistência e pronto, a coisa está-se a mostrar um bocado mais divertida do que noutras alturas. A candidatura do energúmeno à Assembleia Municipal de Moura tem apenas do energúmeno Ventura. Depois as pessoas podem continuar a fazer queixa, etc, mas ainda não mudei o nome, até prova em contrário, assim como de El Vacinado, continuará a ser El Vacinado até que prove que não merece o cognome. Tem a ver única e simplesmente com provavelmente o Conselho com maior percentagem de cidadãos de etnia cigana. É pura e simplesmente isto que está. Ele não quer saber de Moura para coisa nenhuma. Sabe lá ele onde é que fica Moura. Ou levaram-no lá porque não devia saber sequer onde ficava, como a maior parte das pessoas deste país não sabem onde fica qualquer sítio nos confins do Alentejo. E saberia, provável, se fosse gourmet, saberia que era do sítio dos melhores azeites do mundo. Saberia por resposta em algum quiz. De resto, não há outra explicação a não ser esta, a meu ver, e quando tem um partido em que anda tudo à estalada, dar o seu exemplo de ir à luta no terreno do inimigo, ou qualquer coisa assim no género, como quando vinha aqui a Évora, vinha libertar o Alentejo, e agora deve pensar que vai libertar Moura, ali aos mouros, qualquer cavaleiro andante. Mas não, ele vai lá dizer que Portugal tem um problema de ciganos e que a comunidade não é segura, etc, etc. Aí acho que ele vai escolher o sítio errado, porque Moura, como qualquer uma das cidades do Alentejo, é um sítio pacífico, pacato, em que as pessoas se podem deslocar daqui para ali facilmente sem serem incomodadas, e portanto esse fator de risco para a segurança e ele aparecer ali não, mas vem nitidamente libertar o país para o meio dos ciganos.
Ricardo Freixal, que análise faz esta notícia? Ter um candidato... O princípio, eu não vou aqui apelidar o candidato Ventura de nenhum adjetivo, não vou adjetivar aqui. O princípio, transversalmente a qualquer presidente de partido, podia ser nobre, ou seja, dar a cara em qualquer local do terreno. E isso podia ser nobre. Passando por aquilo que é as proposições e a forma de fazer política do Chega, esta atitude não é mais do que uma tentativa de afirmação política, enfim, valerá o que vale, mas é isso mesmo, é o candidato Ventura eventualmente dar o corpo às balas e dizer eu vou lutar no sítio que eventualmente me pode ser mais desfavorável e, portanto, é uma tentativa de afirmação política. Não pode ser mais do que isso. Eventualmente não sei se a candidatura terá possibilidade de se concretizar ou não, mas a concretizar-se é uma tentativa de afirmação. É a estratégia. E se concretizar basta ele querer, não é? É a estratégia do senhor. Não, basta ele querer e eventualmente ter também não pode fazer uma candidatura sozinho, não é? Não, mas infelizmente, desculpa lá, Ricardo, infelizmente os partidos podem candidatar quem quiserem, aonde quiserem. Pode ser ele e mais, não sei quantos serão para a Assembleia Municipal, mais 17 ou 18 vindos de todo sítio. O que é absolutamente ridículo, já que são autarquias locais. Mas isso era outra conversa. Mas isso é... Bento, mas essa estratégia acontece com os outros partidos, multiplicando por número de candidaturas que fazem às freguesias e aos conselhos. Isso é a mesma coisa, porque esses partidos que juntam 3 ou 4 cabeças, são o da Distrital, mais o da Conselhia, mais o da Jota, mais as secções, e o resto é malta que vão apanhar ali à própria da hora. É escandaloso. Ou mandam vir de fora. Manda vir de fora. É escandaloso a forma como são admitidos os candidatos, porque a maior parte dessas pessoas não fazem a mínima ideia da importância que tem junto das freguesias rurais um presidente de junta e os eleitos de junta de freguesia. E as pessoas que se candidatam, e quando se candidatam têm que partir do princípio que eventualmente vão ser eleitos, não fazem, é uma nítida falta de respeito para com aqueles que lá vivem, alcandurarem-se, porque passam por Nossa Senhora de Macedo, ou por São Miguel de Macedo, ou por Oriola, dizer que se podem candidatar porque têm um vínculo a um partido. Ou seja, é uma falta de respeito tremenda. Que se respeite. E aí, um grande bem-aja a todos aqueles que são autarcas a sério e que desempenham nessas freguesias rurais, e aqueles que estão nessas freguesias sabem do que eu estou a dizer, um papel fundamental. O papel dos presidentes de junta tem sido na comunidade. É fundamental. E portanto, que não se brinque, que estes momentos servissem para não se brincar com coisas sérias. Dizer ao Ricardo que, por exemplo, que o papel desempenhado nas freguesias rurais pelo presidente de junta está subestimado. O presidente de junta não tem horário e é quem resolve o problema do buraco ou do preenchimento do IRS ou de levantar a carta registada a outro sítio qualquer ou a pensão. Claro. Portanto, eu tenho um profundo respeito pelos presidentes de junta e pelos autarcas das freguesias rurais, sobretudo das mais pequenas e que são mouros de trabalho para a comunidade e dali não têm nenhum benefício, antes pelo contrário, normalmente. Portanto, aqui, depois de dizermos tanta porrada dada nesta gente, de deixar aqui o meu bem-aja aos presidentes. Não, atenção, nós estamos a dar eventualmente dar porrada, não é dar porrada, é ter pontos de vista diferentes, é analisar, mas somos capazes de analisar com respeito e com formação até um bem-aja a toda essa gente que desempenha papéis fundamentais na comunidade e às vezes tão relevantes quanto mais difíceis são as situações, e estamos a passar por uma nas quais também eles a esse nível tiveram uma importância tremenda. Eu sei isto porque eu sou do campo e estou na ruralidade também e sei sentir isso. Entramos no último tema do programa de hoje, no A Torto e a Direito. É um tema que nos traz o Bento Anastácio,
para falar sobre... Tourada! Não tenho aqui anotado, não tenho aqui anotado. Quer falar de tourada. Não é tourada, não. O Bento puxa por outro lado, mas Bento, permite-me dizer o tema, por favor, mas realmente nesta anotação eu propus... A anotação. Eu propus como tema... Mas tu propuseste... Como tema, Centro de Vacinação de Évora. Centro de Vacinação de Évora, o delírio do Bloco de Évora. Não, do ou da? Do Bloco. É que chegou uma mensagem da Bloco. Na mensagem... Então fui eu que coisa que... Não é dislexia? Não. É do ou da? Por acaso foi. É do. Mas queria do. Mas chegou queria da... do. Mas escrevi da... porque normalmente eles escrevem do ou da... Eu interpretei mal. Do ou da... Não tem problemas de género. Bento Anastácio, então vamos lá. Isso deve-se a esta mudança que houve no Centro de Vacinação de Évora, de localização, e às críticas que foram feitas pelo Bloco de Esquerda? Sim, porque obviamente que qualquer partido tem o direito de fazer e o dever de fazer críticas. Bento, só uma ressalva. Luís Matias, a Crónica à la Minuta está partidarizada ou não? Porque há crónicas... Não, a la Minuta é só... A la Minuta é só do Alberto. Não, a nota à la minuta é só do Alberto. É só do Alberto. Pois é a nota do dia. As crónicas de opinião, não é? São as crónicas de opinião. Crónicas de opinião, cada uma estão distribuídas por partido. Está bem. Sim. O Alberto Magalhães. É algo que... Desculpa, Alberto Magalhães, estava aqui a confundir as nobres crónicas à la minuta com outras crónicas, que podem ser nobres também às vezes, não é? São crónicas que têm convidados da DNFM mas alinhadas alinhadas com o pensamento de cada um deles, mas cada um tem é convidado por partir de um claro, não é a torta e a direito, não é a torta e a direito, não é a torta e a direito, está bem. Bento, desculpa lá, Bento. É só para me situar, só para situar. Ora, quando se faz política de sério, nós normalmente apresentamos propostas, contrariamos o poder, não deixamos passar de borla os orçamentos, fiscalizamos o poder e fazemos propostas sobre coisas concretas. Durante estes 4 anos, o Bloco de Esquerda em Évora, as únicas críticas que fez ao município tiveram críticas insidiosas, fortes, constantes, tiveram a ver com a resolução de alguns problemas de precários na Câmara de Évora. E então a única coisa que se preocuparam não foi com o cargo das pessoas, nem com a necessidade do município, daqueles trabalhadores, foi com o apelido. E depois foram-se dizendo coisas que não lembram ao diabo e não são forma decente de fazer política. Quando o centro de vacinação foi para a Arena de Évora, sabia-se, porque foi dito logo na altura, que provavelmente a meados de junho seria mudado de local, já que as condições climatéricas não o permitiriam. As pessoas que trabalham na arena, com ela fechada de manhã à noite, não é propriamente a mesma coisa do que um cidadão, como eu lá estive, cerca de 2 horas, e que já não tinha condições nenhumas para lá estar. O calor, a falta de circulação de ar, aquilo é, de facto, um sítio que deixou de ter condições mínimas para quem exerce a sua profissão. E o que faz o Bloco é transformar esta questão numa questão de corridas de touros e de submissão da Câmara aos interesses dos promotores de touradas. Ora, é claro que toda a gente sabe qual é a posição do Bloco de Esquerda sobre corridas de touros. É que tem
sim senhora, ninguém tem nada a ver com isso, ou está de acordo ou não está de acordo, ou, como é o meu caso, está-se nas tintas. Ora bem, agora, fazer política politiqueira baixa, com as condições de trabalho das pessoas, e com uma coisa importante e decisiva para o país e para a cidade, que é a vacinação, não lembra ao mais pintado. Eu acredito que tenham muita dificuldade em ter uma ideia para a cidade. Pois, é preciso pensar, é preciso trabalhar, é preciso conhecer a cidade. Eu entendo que haja dúvidas na contratação do Manel ou do António ou do Joaquim, sim senhora. Agora que se levanta a questão do Manuel, do António ou do Joaquim serem filhos do A, do B ou do C, já não me parece, no mínimo, decente para quem diz combater a precariedade. E agora, dizer que a Câmara Municipal de Évora está submetida aos interesses dos touros e dos toureiros, atenção, que toda a gente sabe que eu tenho relações de amizade com pessoas da Câmara Municipal, mas, como aqui já disse, eu não votei neles. Nem estou aqui para os defender. E muito provavelmente nestas eleições, como nas anteriores, votarei nulo. Mas a questão que se põe é uma questão de ética, é uma questão de decência. Eu sei que os acordos escritos sobre o que quer que seja para o Bloco de Esquerda não valem nada. Isso viu-se com as questões importantíssimas como as do novo banco e os acordos internacionais assinados. Mas há um contrato entre a Câmara Municipal e os proprietários da Arena quando foi do seu arranjo. E que são não sei quantos dias dedicados a corridas de touros, tendo algumas delas, como a de São Pedro, datas marcadas. Portanto, fazer baixa política a mim deixa-me triste. Porque eu nestas coisas da política eu aceito tudo, menos uma coisa. A desonestidade intelectual é incompatível com o estar-se na vida pública. Pode-se fazer o que se quiser, pode dizer-se o que se entenda, sobretudo deve-se dizer aquilo em que se acredita, mas a desonestidade intelectual é demasiado mau, demasiado baixo para que deixasse passar em vão. Ricardo Freixal, agarrando no tema do Bento Anastácio, qual é a sua leitura e porque é que, e também se encontra motivos para esta estratégia adotada pelo Bloco de Esquerda? Eu subscrevo quase na íntegra aquilo que a análise que o Bento fez, muito bem feita, tocando nos pontos fundamentais da questão, e não escondendo que, de facto, o que está por trás, nas entrelinhas, e o que está por trás desta tomada de posição do Bloco de Esquerda, continuando a trocar o essencial pelo acessório, porque está em causa aqui, de facto, o que está em causa de veras, de realce para a comunidade e para o país e para a região, é o processo de vacinação, feito em condições, de facto, humanas, e isso é que está em causa, é aqui desvirtuado por questões de natureza acessória e questões de política, quiçá de baixa política, porque o Bloco de Esquerda, nesta tomada de posição da sua senhora representante, e agora que me permitam utilizar aqui termos taromáquicos da senhora, e do seu, não sei se será o moço de estoque, se será o peão de brega, o peão de confiança, que também atua a nível das redes sociais, o que está em causa, de facto, aqui é uma cruzada contra a tauromaquia em geral. Já não é só as corridas de touros, é a tauromaquia em geral. Tudo que mete touros bravos é neste momento trampolim para que esta gente tente conseguir chegar onde quer. E aqui em causa não estará alheio o facto do PAN não concorrer por Évora, e são mais, Luís Matias, disse-me há pouco 517 votos, não é? 517 votos, ou seja, o que esta senhora do PAN, ou do PAN, desculpem, do Bloco de Esquerda, e que o Bloco de Esquerda, na qualidade destas tomadas de posição da senhora e do seu moço de estoques, ou do seu peão de brega de confiança, querem, de facto, são 517 votos do PAN, e lutar
desenfreadamente contra algo que está bem arraigado, bem inserido, bem estruturado dentro da população. E, de facto, vários quadrantes se manifestaram e mostraram-nos que o que estava em causa com a alteração do local de vacinação não era tão pouco a corrida de São Pedro, e ainda que fosse, como o Bento muito bem disse, estava contratualmente assumido por alguém, os contratos é para serem assumidos, ainda que fosse, mas não era de facto isso que está em causa, mas estava de facto em causa era o estar sujeito àquelas condições ambientais que são desagradáveis. E são desagradáveis que, para mim, posso tolerar se for uma corrida de touros durante 2 horas, vou voluntariamente, se tiver que ser sujeito ao processo de vacinação e se tiver que estar 2 ou 3 horas à espera como o momento esteve, e se em vez de ter 50 anos tivesse 80, era muito mais penoso para mim. E, portanto, que haja respeito pela nobreza dos procedimentos, pela nobreza das causas, e que não se troque o essencial pelo acessório, que não se faça baixa política e que se conserve a honestidade transversalmente e também na política. E isso que seja transversal da esquerda à direita, ao bloco, ao berloca, ou da direita ou da esquerda, a todos. E que não venham com pezinhos de lã ou com capotes a tentar torear-nos, porque de facto não conseguem esconder o que é evidente. E isso é mau que aconteça. Neste momento, nesta comunidade, neste estado pandémico e com um caso e com uma situação tão grave quanto é a pandemia e o processo de vacinação que está subjacente a essa pandemia e que tenta combatê-la. E, portanto, não vale tudo. Não vale tudo. Muito bem, e assim chegamos ao final deste Torto e Direito, neste dia 22 de junho, em que nos focamos muito nas autárquicas, nas novas candidaturas, nas entrevistas realizadas, no debate que começa a surgir, nas polémicas que também começam a surgir entre candidatos ou candidaturas, tudo analisado pelo Ricardo Freixal e pelo Bento Anastácio. Voltaremos daqui a 15 dias, porque de hoje a uma semana é dia 29, dia de São Pedro. E não estaremos no ar nesse dia, vamos ter o descanso. Eu não vou à tourada. Para todos. Não vai ser só. A tourada não é dia de São Pedro, é dia 26. Opa, pronto, é o que eu ligo. É o que eu ligo aos touros. Mas voltaremos logo na primeira semana de julho para analisar 2 entrevistas a candidatos às autarquias, à autarquia de Évora, que aqui vamos realizar na DNFM nesta semana e na próxima, e claro, outros temas que marcarão a atualidade. Ou seja, Luís Matias, vamos ter que ouvir 2 entrevistas, não é? Exatamente. Mas tem tempo suficiente, são 15 dias. Teremos depois menos tempo para analisar outros assuntos. Mas agora vamos lidar bem em autárquicas até o final até setembro. Exatamente, temos tempo para isso. Voltamos então no início do mês de julho aqui à DNFM com esta Torto e Direito, também disponível no meu canal 121 e 124 e no canal do YouTube da DNFM. Boa tarde, até ao próximo programa. A Torto e a Direito, um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal.